nosso programa fala de família. Nós sempre estamos voltados para que as pessoas sejam... Como orientar os nossos filhos sobre droga, os nossos jovens, sobre o problema do álcool, sobre as dependências em geral. Esse é o meu foco. Lido com pessoas drogadas há mais de 40 anos. E tudo isso eu vejo que falta informação, falta orientação para dizer ao jovem como é que ele faz, ele precisa evitar a primeira dose. Agora, e aquele que já está na droga? O que faz com ele? Nós vamos conversar hoje com o Dr. Antônio Cabral, que é o nosso amigo e médico psiquiatra, e o Miguel Tortorelli, que é o vice-presidente do Amor Exigente em todo o Brasil. Então, nós queremos saber o seguinte: como é que nós iniciamos esse tratamento? A pessoa procurou e ela quer ajuda, o que faz? Aliás, a primeira coisa que é muito difícil é se render a isso, né? Então, Cabral, o que é tratamento, o que é recuperação? Porque a família chega, o coronel está cansado de ver isso também no consultório dele. Família, eu quero internar meu filho. Como é que funciona? Tratamento é uma coisa, recuperação é outra, como é que é isso? Isso é muito bom, Miguel, a oportunidade, né, de responder a sua pergunta. Nós dividimos a adicção, a dependência química em fases, né? Então a pessoa entra num primeiro momento no uso, no abuso, e aí ele vai se tornar dependente. Quando ele está nessa fase da dependência, ele começa a perder sua capacidade de trabalhar, estudar, né? É quando normalmente espera-se que ele vá buscar ajuda. E a ajuda inicialmente pode acontecer com um acompanhamento ambulatorial, eventualmente um hospital-dia ou numa internação. A internação ela é válida e necessária quando os mecanismos anteriores de ambulatório e hospital-dia não funcionam, né? Em que a gente precisa ter uma continência externa, ou seja, essa pessoa precisa ser protegida da exposição ao álcool e à droga através de uma equipe multidisciplinar de assistência à saúde. Esse pode ser o início, né, do começo do tratamento que levará à recuperação, para tirar do uso agudo da droga. O uso agudo pode fazer com que o paciente tenha alucinação, delírio, agitação, né? Se envolver em acidente de trânsito, hoje é muito comum. O doutor Antônio Carlos Cabral é médico psiquiatra, formado pela USP e tem larga experiência em tratamento de pessoas. E nesses 40 anos lidando com pessoas, o que você tem, a mágica de tudo que é possível, é quando ele entender que ele tem que parar, ele vai ter que evitar. No meu livro eu escrevo o que você vai fazer com ele. Vai evitar a situação, vai ensiná-lo a dar uma desculpa e não usar, vai afastar discretamente, sem usar mais, dos amigos que é ali do lugar, mudar de assunto e não usar, dizer não obrigado, insistir em dizer não quantas vezes forem necessárias, e se for necessário dizer firmemente: drogas, estou fora. Aí ganhamos essa guerra. Como é que faz isso na cabeça do jovem? Hábitos, lugares e pessoas, né? Se afastar disso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Cabral, que é muito comum também nos nossos grupos do Amor Exigente. O psiquiatra, o médico receitou medicamento. O medicamento é necessário? Muito importante. Como naquele caso que foi internado e foi feito um diagnóstico de uma comorbidade, que é uma entidade clínica que o médico psiquiatra faz o diagnóstico de um quadro mental com a dependência química, se faz necessário o uso da medicação. Como comorbidade que ele falou, então, ele vê que ele tem um problema mental associado com o uso das drogas, ou do álcool. Ou do álcool. E aí é um divisor de águas. E quais são essas comorbidades mais comuns mais frequentes? As comorbidades mais frequentes, numa ordem mais ou menos de maior para menor: ansiedade, depressão, esquizofrenia, quadros psicóticos, né?
E, às vezes, uma alteração de personalidade, que também é um diagnóstico, que é um desajuste que a pessoa tem em conviver em sociedade. O alcoolismo leva à demência, Cabral? Sim, já há mais de 200 anos já está estabelecido isso, né? Que o álcool, ele é uma droga que atua em alguns sistemas-alvo. Um deles é o cérebro, né? E leva à demência, sim. E pior, né? Leva à demência na idade mais produtiva. São jovens, em torno de 45, 50 anos. Né? Nós encontramos pacientes que começaram a beber aos 8, 9 anos, acredite, né? Com 45 anos estão incapacitados para a vida profissional e não conseguem sustentar. Estão demenciados. Eu entrevistei aqui nessa mesa a Cláudia. A mãe Cláudia, que tem 2 filhos, que é a idade de... Hoje eles estão, um está com 26, outro com 28 anos. Com 28 anos. Os 2 fumaram maconha, os 2 filhos dela, e os 2 desenvolveram esquizofrenia. Isso está cada vez mais frequente, infelizmente, né? A maconha tem se mostrado uma substância, uma droga, né? Que provoca nos jovens e depois na vida adulta, né? Em torno de 20 anos, destruidora do sistema nervoso central. Né? E aí a gente vai restar o quê? A recuperação. Esse paciente vai ficar num processo de tratamento no sentido de recuperar aquilo que ele tem de potencialidade, aquilo que ele pode exercer na vida social, familiar, profissional, que vai valer para a vida toda. Isso é importante que o Cabral falou, né, coronel? Porque hoje vem o pessoal dizer, os liberacionistas, que a maconha é um remédio. A maconha é remédio? Isso é muito bom a sua pergunta, porque até num congresso recente do qual eu participei, que inclui pesquisadores do Brasil, sobre a planta, né? Porque aí nós temos que separar o que é a planta, o que são as substâncias que a planta produz. Então, a maconha produz carabinoides, mais de 100 substâncias. E acreditem, né, existem já substâncias patenteadas da maconha para uso dermatológico, para uso de hipertensão, para tratar epilepsia e para tratar eventualmente quadros de depressão. Só que ela tem uma substância que é o quê? O agente tóxico que leva à dependência e à destruição do cérebro, que é o delta-9 hidrocarabinol. Então a maconha, ela produz uma série de substâncias. Nesse conjunto, né, o resultado é prejudicial para quem usa, principalmente os adolescentes. Eu estou deixando você ouvir um psiquiatra falar, porque o jovem, ele acha o seguinte, o Ferrarini, quando faz uma palestra, ele fala que maconha é o início de uma caminhada, que depois vem a cocaína, vem o crack, o cara... Não, o Dr. Cabral está falando para você, do mesmo jeito que o cigarro, você fuma, quem fuma tem muito mais chance de ter câncer do pulmão, câncer da boca, câncer da garganta, enfisema pulmonar, uma série de doenças associadas ao cigarro. E com a maconha também. A maconha, por ser uma substância inalante, o indivíduo que fuma inala substâncias tóxicas que vão levar a enfisema, a câncer na boca, no caso do homem, a esterilidade, que é temporária, a alteração cardiovascular. Então a maconha também traz malefícios físicos, né? E uma coisa que só me permite, né, que hoje os jovens estão falando, a maconha é de uso medicinal. A maconha não tem uso medicinal. Os carabinoides, que são substâncias que ela produz, que estão sendo sintetizados, né, separadas da planta, estão sendo estudados e propostos como tratamento. Isso é importante, né, coronel? Aquele que está nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo, quando o seu filho fala, não, mas a maconha, o Dr. Cabral está trazendo, né, cientificamente o que acontece com quem usa a maconha. Então, aqui não é achismo. O coronel tem um programa que não traz achismo. Pesquisa, é isso, Cabral? Isso mesmo, pesquisa baseada em evidência médica, né? Casos clínicos, né? Estudos de neuroimagem, estudos farmacológicos, né? Feitos em laboratório. E isso dá uma solidez
científica, né? E que a gente sai desse mundo do achismo e da ideologia. O Dr. Cabral, ele é o responsável, psiquiatra responsável pela clínica Espaço Figueira Branca. É uma clínica que fica aqui na Lapa, em São Paulo. O endereço está aí escrito e você pode, é uma clínica confiável e algo que tem o Dr. Cabral como o médico psiquiatra responsável, mas toda uma equipe de psicólogos, toda uma equipe de assistentes junto com ele. E o Dr. João Luiz é o administrador. É o programa Edson Ferrarini. Fiquem com Deus. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema e, graças a Deus, eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo. E este homem vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo. Foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no Hospital Militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. Muito obrigado. O programa Edson Ferrarini tem uma intenção. É o programa da família. É levar orientação, informações e dizer as pessoas que nós focamos muito o álcool, as drogas, as dependências, que são o que está afligindo as famílias aí, está arrebentando, arrasando pessoas. Então nós trazemos alguns casos, eu como psicólogo clínico que conheço o problema e lido com o problema há mais de 40 anos,
E hoje, por exemplo, nós vamos conversar com o Miguel Tortorelli, que está aqui, que é meu amigo e é o vice-presidente do Amor Exigente, que conhece tudo sobre esse problema, que sentiu muito próximo dele esse sofrimento, essa dor, próximo através de um familiar, e vamos entender e conhecer o Gustavo Senise. Está aqui o cara, um cara que tem 43 anos de idade. 43. Quantos na droga até o pescoço? Foram mais de 20 anos, 20 anos. De uso e mais 5 aí, 25 anos, dá para colocar aí 25 anos de uso aí, ininterruptos, né? Quase ininterruptos. Quer dizer, começou lá atrás, começou pelo álcool. Comecei pelo álcool, depois fiz uso de álcool e maconha e posteriormente eu fiz uso da cocaína com o álcool e no final aí da minha adicção ativa eu estava fazendo uso de crack. Quer dizer, isso é o caminho para se acabar por aí. Daí perder o casamento, uma série de dificuldades. Miguel, o Gustavo, como é o exemplo dele, é gritante para que as pessoas entendam. Fica a mensagem que é possível sair, mas para entender que se entrar na droga, olha o sofrimento desse cara. Quais internações você teve? Foram mais de 10 internações. Internações, para você entender o que é isso, mais de 10 internações. Então é isso que nós queremos levar, essa informação que nós queremos levar para o jovem e para os familiares que estão nos assistindo. Tudo começa igual. Nossa experiência, o coronel tem mais de 40 anos, eu estou há 20 anos no Amor Exigente, né? Trabalhando e lidando com os jovens que são usuários, uso abusivo e a dependência. Tudo começa igual. Pelo álcool, passa pela maconha, pela cocaína, até chegar no crack. Hoje está se cortando dessa carreira, desse elo que chega no crack. Vai da cocaína para o mesclado, que é o crack, junto com a maconha para ir para o crack. Então está se pulando essa fase da cocaína. E isso daí, nós estamos, infelizmente, a gente está vendo que é uma coisa que está se tornando não normal, mas comum entre os jovens. Porque o jovem não acredita no azar. Você acreditava que ia chegar no crack, Gustavo? Não, eu não acreditava. Inclusive é interessante que nas minhas últimas internações, né, antes de 2 anos para cá, eu, quando tinha contato dentro da comunidade ou dentro da clínica com um usuário de crack, eu tinha um preconceito. Eu não posso negar que havia um preconceito, porque eu era usuário de cocaína. Eu falava para mim mesmo que eu não queria usar o crack. Que ele era miolo mole, aquele é xarope, Exato. Esse nunca vou chegar nesse. Esse eu falei, eu não vou chegar nunca a experimentar o crack, isso para mim está fora da minha realidade. E acabei, no final da minha adicção, usando o crack. E a fase do crack, ela, durante esses 2 últimos anos aí de uso de crack, não foram tão devastadores quanto os últimos 15 anos de uso de cocaína. O crack é uma coisa horrível, é a droga do medo. Profissionalmente, o que você perdeu? Você trabalhou aonde? Olha, eu trabalhei no mercado financeiro, com bolsa de valores, compra e venda de ações, trabalhei com BMF, índice futuro, depois trabalhei no mercado de derivativo de soja, milho, boi, café. Mas nada te deu sucesso. Com droga é impossível. Dá para ser um homem que trabalha no mercado financeiro e cheirar cocaína e usar crack, tudo isso? Não dá, ainda mais tendo no sangue a adicção, né? Porque eu conheço pessoas que fazem o uso recreativo e conseguem ter os seus trabalhos, terem as suas vidas particulares, a sua família, mas eu não consigo parar. Eu uso a primeira e não vejo, e vai vir as recreativo dias, né? dele é da cabeça dele, porque todo cara, por exemplo, as drogas hoje em dia a maconha. Tem uma maconha agora, a maconha que chama skunk, que é a maconha fabricada em laboratório. Como é o skunk? Nossa, é fortíssimo. É uma bomba no cérebro.
Uma bomba no cérebro. Maconha, ela já é fabricada em laboratório, ela já é colocado aditivos na maconha e ela é uma bomba no cérebro. Você usa o mesclado, como é o mesclado? Ixi, o mesclado é uma coisa horrível. O que é? É a mistura da maconha com o crack, né? Que é fumado e misturado, enrolado, fumado. E é outra coisa também devastadora. Então você Acaba veja com isso quanta aqui. novidade que Acaba. vai. Ele está falando devastador e o Miguel pegou, porque todas as drogas vão atuar aqui. Exato. E isto aqui é um mistério. É um mistério para a medicina, é um mistério para a humanidade. Se conhece muito pouco desse 1,350 kg que está aqui, esses bilhões de neurônios que estão aqui. Se conhece muito pouco. É naquela primeira experiência que ele fez com a maconha, que registrou aqui e não apaga mais. Mas você vai morrer com isso? Você pode estacionar, parar, e a maior glória é quando você diz, eu não quero mais. É possível. É muito possível, é completamente possível, havendo o desejo de parar de usar, aliado aos programas que existem aí de recuperação, AE, NA, AA, né? Amor exigente. Amor exigente, com certeza. E né? ele está só 8 meses e 20 dias sem droga. Tem 43 anos de idade. Comeu o pão que o diabo amassou já. 8 meses e 20 dias só. Para você ver a luta que é com 43 anos. O que você perdeu nesse período de uso? Ixi, eu perdi tanta coisa. Acho que uma das principais coisas que eu perdi foi a minha saúde física, a minha saúde mental, né? Família, me distanciei muito da minha família durante esse período. De amigos, me distanciei muito. Perdi grandes oportunidades aí de trabalho, que eu tive uma oportunidade de trabalhar num grande banco, aí só que quando eu fui fazer o teste deu positivo, perdi uma grande oportunidade naquela época. Então, assim, eu acredito que tenha sido assim, saúde, amigos, trabalho, convivência, um crescimento cortado, né? Podado, né? Porque a gente perde tudo quando a gente acaba entrando nesse mundo, Aí, né? você acha que vale a pena, jovem, aquele cigarrinho de maconha? Olha o cara, aos 43 anos, dizendo quantos anos da vida ele jogou fora. O primeiro degrau também é a bebida alcoólica. Ele começa a beber naquela Sim. festinha lá no condomínio, e daí um passa para o outro, daí surge um amigo com a maconha, e ele experimenta. Agora, tá aqui o cara, 43 anos de idade, Gustavo Senise, ele está só 8 meses lutando contra a primeira dose. Não é isso, E Miguel? é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Levar essa mensagem da dificuldade que é sair. Para entrar é fácil, o coronel acabou de dizer, está lá embaixo, no condomínio, é o álcool, é uma maconha, depois a dificuldade. E para complementar o que o coronel falou, né? Uso recreativo não existe. Nós tivemos aqui em programas anteriores o Dr. Cabral falando das consequências, né, do uso das drogas. Não dá para se conviver com alguém que acha que dá para controlar o uso de uma droga ilícita. Vai acabar desenvolvendo a dependência química. Ela vai pelo uso, pelo abuso e vai se tornar dependente químico. Não tem como cortar isso daí. O alcoolismo tem algumas pessoas que conseguem beber um copo de cerveja no final de semana. Esse não vai se tornar um alcoolista. Mas aquele que bebe diariamente, que aos fins de semana toma todos, esse com certeza Quer saber se você é alcoólatra? A definição do meu livro. O que é ser alcoólatra? É aquele que não consegue evitar o primeiro gole, não para no segundo, é aquele que perde o controle diante da garrafa. Aquele que faz isso é o alcoólatra. Então, esse tem que evitar o primeiro gole até morrer. E a droga, aliás, eu não sei, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas desses anos todos e tal, eu nunca vi uma mãe se orgulhar. Uma coisa que me deu vontade de falar. Eu tenho meu filho, esse é meu filhão, grande viciado, grande cheirador de cocaína.
grande coração. Você já viu alguma mãe falar isso? Eu tenho orgulho do meu filho, que é um grande maconheiro. Você já viu isso? Não, nunca ouvi. E por que você não... Tua mãe é viva? Minha mãe é viva. E está muito feliz hoje com E ele. tá bem Hoje feliz. ela está feliz. E quando você Opa, usava, o que você fez para essa mãe? Você fez ela chorar muitas vezes? eu fiz ela chorar bastante. E eu vi principalmente o brilho do olho dela diminuir, ficar escuro. Esse é uma das grandes imagens que eu tenho da minha época de uso, quando eu morava com ela. Eu chegava em casa e ela estava com aquele brilho apagado no olhar, né? Isso era fruto daquilo que eu estava plantando, né? Porque ela ficava muito preocupada aonde eu estava, como eu ia chegar, se eu ia chegar, né? Isso a partir de agora muda. Isso a partir de agora muda, já vem mudando, Eu tenho né? A mãe, gente já vem o conversando. nosso tempo está encerrando. Eu queria falar uma coisa, Coronel. Pode falar. Eu queria falar o seguinte, eu tive agora, semana passada, fazendo um curso intensivo de uma semana lá na Febract. E assim, são profissionais diversos das áreas da saúde e referências, né, nessa área. Então eu tive um aprendizado muito grande durante a minha internação no Padre Haroldo e depois na sequência durante o curso. E uma das coisas que eu venho aprendendo, que vem me ajudando muito e pode ajudar aí o pessoal, né, que está lutando contra esse vício, que está buscando aí uma saída para esse consumo, procurar uma comunidade terapêutica, né, procurar ajuda, procurar os grupos de ajuda, né, e o que eu venho aprendendo é que dá sim, né, através de contato com o programa e com esses profissionais aí da área de dependência química, que é possível a gente gerenciar aí os pensamentos, né, é possível sim gerenciar as emoções e é possível ter um comportamento diferente hoje, né? Isso tudo dá para fazer, é possível, eu estou conseguindo e tem muita gente que eu conheço que está aí há muito tempo limpo, 10, 15 anos limpo, mas a briga é diária, né? Só por hoje não dá para usar, não vou voltar a usar aquele primeiro gole que vai me levar a Esse é o muitos Gustavo outros, né? Senise, que foi usuário dizendo drogas não compensa. Fiquem com Deus.